Bom, pessoal, vamos começar então nossa aula sobre atuadores. A aula passada a gente falou sobre os atuadores lineares. Hoje a gente vai falar sobre os atuadores rotativos, tá? E da mesma forma que eu fiz na última aula, em que fiz comentário, é, eu fiz comentário em cima dos hidráulicos e pneumáticos, hoje a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai começar falando sobre os atuadores rotativos pneumáticos e depois a gente vai para hidráulico só para complementar a informação, tá? Então aqui na imagem, pessoal, ele mostra um motor básico, tá? A simbologia do motor, no caso que esse símbolo demonstra que ele é bidirecional, porque ele tem dois triângulos, então pode ser para a esquerda ou para a direita, tá? E esse daqui é o modelo básico, né? A gente tem aqui mostrando a conexão do ar comprimido, o eixo chavetado, tá? Aqui ele tem esse motor que ele está mostrando é um do tipo palheta com molas, sem lubrificação, tá? Corpo de aço fundido. Então aqui dentro você vê aqui a parte do rotor, tá? Você percebe que o rotor aqui tem umas entradas. Então esse motor que está mostrando é do tipo palheta. E aqui dentro tem uma molinha que faz com que essa palheta fique forçada contra a carcaça, tá? Carcaça do, a carcaça do motor, tá? Então aqui na parte de motores, pessoal, não tem muita diferença assim em relação ao princípio de funcionamento das bombas, tá? É que nas bombas a gente entrava com energia elétrica, e aí a gente obtia a pressão hidráulica, né? Aqui a gente vai estar entrando com pressão e vai estar saindo energia mecânica de rotação, tá? Aqui a gente tem alguns tipos de engrenagem que ele coloca: engrenagem planetária, dentada e engrenagem sem fim, tá? Aqui ele vai colocar algumas vantagens, falar algumas características em relação ao trabalho, tá? A rotação por minuto, qual que é o torque, a variação de torque que tem esse motor, tá? Que também da engrenagem dentada traz essas informações, e também da rosca sem fim, tá? Então aqui características gerais dos motores pneumáticos, tá? Eles são as dimensões do motor pneumático, elas são inferiores ao motor elétrico, que tem a mesma capacidade, tá? Ele pode ser colocado em carga até que pare sem perigo de que se danifique. Os motores eles podem ser reversíveis, ok? Ele pode partir e parar continuamente, sem problema para que possa danificá-lo, ele ficar ligue para, roda e para, tá? O peso do motor é bem inferior em relação ao motor elétrico, tá? Ele pode ser utilizado em ambientes que tenham atmosfera explosiva. Então aqui mostra que é uma caixa de dinamite. Então o motor elétrico ele tem, se você for aplicar ele numa área de risco de explosão, ele tem várias restrições que são colocadas sobre o motor elétrico. Agora o motor pneumático, para entrar num ambiente explosivo, ele já tem maior aceitação, porque ele não produz faísca, né? A tendência dele provocar faísca ou ter um aquecimento ali que provoque emissão do ambiente é baixa, tá? Ele também tem uma manutenção, uma construção simples, então facilidade de manutenção. E tem um funcionamento seguro, ok?
Então, pessoal, aqui mostra o princípio de funcionamento, tá? Então, aqui ele está mostrando um motor do tipo palheta. O que acontece aqui, né? Você vê que nesse tipo palheta ele tem aqui, ó, o rotor ele está deslocado do centro. E aí você vê que o rotor tem vários vãos e aqui internamente se coloca uma mola. Essa mola vai forçar a palheta contra a parede aqui do motor, tá? E aí, conforme a entrada do ar, você tem o sentido de rotação, né? No caso aqui, a entrada do ar pela esquerda, né? Faz esse giro, e quando você entra pela direita, ele faz no sentido horário, tá? Aqui está mostrando a curva do momento torsor, tá? E das palhetas. Então, assim, o que é um momento torsor? O momento torsor é em relação ao torque, tá? Então, ele está mostrando aqui, aqui embaixo você tem a parte das rotações por minuto, tá? Desse motor, desse modelo de motor. E aqui esse M aqui vem ser o torque, tá? Então, essa relação entre a rotação do motor, e o torque, tá? Vai te dar qual que é a potência de funcionamento, tá? Para cada instante. Então vamos supor aqui, ó, vamos pegar aqui esse instante, tá? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3. Então aqui, ó, a gente tem temos 5.000 RPM, tá? 5.000 RPM. A formulinha para calcular a potência no caso aqui em cavalos, lembrando que um cavalo ele é igual a 736 watts, tá? Você pega a rotação por minuto, multiplica, no caso que ele está implicando o torque em Newton metro, você multiplica pelo torque em Newton metro e divide por 7.022, tá? Então aqui, ó, 5.000, pegando esse ponto, né? 5.000 de rotação vezes, aqui no caso, ó, o torque aqui, a linha do torque passou em 3, tá? 5.000 vezes 3 dividido por 7.022 nos vai dar a potência em cavalo, tá? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. 5.000 vezes 3 dividido por 7.022 nos dá aqui 2,13 cavalos, tá? Então 2,13 cavalos. Isso daqui em watts, vamos ver, vezes 736, dá praticamente aqui, tá? 1.572 watts. Então, dá esse ponto, e esse ponto vale 1.572 watts, tá? Outra forma da gente calcular é a potência, só que daí a potência entregue em watts, tá? Seria pegar repetições por segundo, tá? Vezes o torque em Newton metro, tá? Vezes 2π, e aí você encontra potência em watts, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse mesmo ponto, 5.000 rotações por minuto. Eu vou pegar 5.000
e vou dividir por 60 segundos para saber quanto que eu tenho por segundo. 5.000 dividido por 60, eu vou ter 83,3, tá? 83,3 rotações por segundo. Esse daqui é o RPS, tá? Vezes a potência em Newton-metro de 3, e aí multiplicando por 2π eu obtenho essa rotação por segundo em radiano, tá? Por isso que eu coloquei o 2π ali. Então aqui, vamos lá, 83,3 vezes 3 vezes 2 vezes π, tá? Olha lá, vai dar 1.570 watts, né? Então dá um valor bem próximo, 1.570 watts aqui no caso, tá? Então você pode utilizar essa fórmula para achar potência em cavalo, cada cavalo 736 watts, ou se não a potência em watts, você pega rotações por segundo, vezes o torque em Newton-metro, vezes 2π, que vai converter aqui as rotações por segundo em radianos por segundo, tá? E aí você consegue achar potência em watts. Então, pessoal, essa relação entre rotação e o torque, tá? Acaba nos dando qual que é a potência que está sendo utilizada. E a gente vê que onde tem maior potência, por exemplo, nesse ponto, tá? Vamos falar aqui, ó. Nesse ponto em que há o maior gasto de potência, ou seja, eu estou gastando uma quantidade de energia muito grande, no caso que a quantidade de trabalho, né, que eu estou realizando aqui é alta, né? Trabalho em Newton-metro. É muito alta a quantidade de energia que eu estou gastando, mas a força, o torque, não corresponde, né? O torque aqui está bem baixo, está aqui próximo de abaixo de 4, né? Entre 4 e 3, tá? Mais ou menos 3,5, tá? E aonde que eu tenho maior torque, a gente vê aqui que é quando eu tenho aqui próximo a 2.000, né? Um pouco abaixo de 2.000, eu tenho esse cruzamento, né? Esse é o ponto que eu tenho maior torque, né? Vamos supor que aqui seja o 1.800, tá? 1.800 RPM, e aqui esteja no valor de 5,2 vezes 5,2 dividido por 7.022, vamos ver, 1.800 vezes 5,2 dividido por 7.022, tá? Dá 1,33 cavalos vezes 736 watts, para achar em watts, 981 watts, tá? Então esse ponto aqui, pelo cálculo, deu 981 watts, tá? Aproximado, porque aqui eu não sei realmente o ponto exato que é, tá? E aqui está até próximo de 1.000 watts, aqui está um pouco acima, tá? Mas nessa rotação e com esse torque é que você consegue a melhor relação entre potência e força, né? Potência e a relação entre potência e força, tá? Aqui está mostrando, lá foi a parte de motor pneumático, aqui a gente tem os osciladores pneumáticos, tá? Esse é o símbolo dele. No caso, o oscilador pneumático, diferente do motor, o motor, né, a tendência é que ele faça um giro de forma constante, tá? Ele fique girando. O oscilador ele tem limitação no seu ângulo de giro, tá? Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo,
Aqui, ó, por exemplo, ó, esse modelo, ó, ele pega aqui 180 graus, né? Tem regulagem para 60 graus, tem regulagem para 90 graus, tem regulagem para 180 graus, tá? E outro, esse daqui é unidade de paleta simples. E a unidade de paleta dupla, que é o equipamento que eles estão mostrando, tá? Tem aqui 90 graus, tá? O máximo que você tem de abertura, tá? Então, o oscilador pneumático, ele não tem um giro completo, tá? Tem osciladores que podem ter 360 graus, mas é assim, né? No caso, ele vai numa direção, chega na outra ou parte para outra, tá? Normalmente tem tem o seu giro limitado, não é igual ao motor que é para ter um giro constante, tá? O oscilador ele tem como fala, ele tem uma limitação na quantidade de graus, né? Podendo ser 90, 180, 360 graus, tá? Esse modelo de oscilador cremalheira peão, pessoal, é o que eu mais dei manutenção. Não era desse modelo, tá? Era outro modelo. Internamente tinha duas cremalheiras. Cremalheira é essa parte que tem dentado, tá? E o pinhão é essa parte do centro. Então, também ele é dentado, que serve para fazer esse giro. Então, o que era acostumado a trabalhar tinha cremalheira na parte de cima, cremalheira aí no centro ficava o pinhão, tá? E tinha cremalheira na parte de baixo. E aí a entrada do ar, tá? Era através das laterais para rodar, no caso que nesse exemplo seria rodar para a direita. E para rodar para a esquerda o ar entrava por dentro e empurrava aqui, tá? Então esse é o símbolo utilizado para representar esse tipo de oscilador, tá? Então o que mais tinha dentro da empresa que eu trabalhava não era pistão, pistão tinha muito pouco, mas tinha bastante oscilador cremalheira pinhão para atuação nas válvulas, tá? Para fazer movimentação das válvulas no caso. Aqui ele mostra garras, tá? Garras principalmente aplicadas aí na robótica. A gente tem aqui a garra de fricção, que é uma pressão do lado, tá? E tem aqui a garra de abrangimento. Essa garra de abrangimento você vê que ela é arredondada, né? Ela tem uma pegada mais firme na peça, né? No caso, nesse exemplo de peças redondas, né? Arredondadas. Aqui está mostrando um exemplo de equipamento deles, tá? Com canaleta para sensores, né? A parte do mordente aqui que ele fala que é onde você vai colocar, se vai ser a garra de fricção ou o outro modelo de garra, tá? Essas conexões aqui elas servem para realizar controle de fluxo de vazão, tá? No caso que é a entrada de ar, para fazer a abertura e fechamento da garra, o corpo dela, tá? E aqui está mostrando a abertura da garra e fechamento da garra, tudo bem? Então aqui no caso, quando o ar entra aqui dentro, aí ele empurra para fora e quando ele quer fazer retornar no fechamento da garra, o ar acaba pegando pelas laterais aqui, acaba empurrando, tá? Aqui o cálculo da força da garra, pessoal, é o mesmo cálculo que a gente usou no sistema de vácuo, tá? A única coisa que está mudando aqui é que ele colocou a aceleração da gravidade em pés por segundo ao quadrado em vez de ser metros por segundo ao quadrado, tá?
Então, o fator de segurança que ele está colocando aqui para a gente calcular, quando usar a garra de fricção, é 4 e garra de abrangimento é 1,25 para cálculo de força. Tá? Então, aqui, ó, então aqui ele dá um exemplo. Né? Uma peça pesa 20 libra-força e está submetida a uma aceleração de 0,5 vezes a gravidade. Qual a força necessária da garra? Tá? Então, o que a gente estava fazendo lá no cálculo de vácuo? Né? A força, o que era? Força era igual a massa. Aí, nós tínhamos aqui a aceleração da gravidade. Né? Então, massa vezes a aceleração da gravidade dá a força da peça. Tá? No caso que ela está fazendo. Mais aceleração devido ao movimento do sistema, né? E aí vezes o fator de segurança, tá? E aqui é a mesma coisa. Então aqui, ó, só que aconteceu aqui, ele já deu quando ele coloca aqui 20 libra força, na verdade esse 20 libra força aqui já é a força. Força é igual a 20 libras força, tá? Eu imagino, tá? Pelo que eu me lembro, eu acho que 20 libra força dá mais ou menos 10 quilograma força, tá? Então, se a gente fosse fazer com Newton, o que a gente ia fazer? Né? Para converter 10 kg força para 10 kg força, praticamente você tem aqui o quê? Que a massa ela é igual a 10 quilos. Tá? Aí, a aceleração da gravidade é 9,81, tá? Essa aceleração que o exercício deu, submetida a uma aceleração de 0,5 vezes a gravidade, né? No caso que deu 16,1. Então, a metade de 9,81. Vamos ver qual que é a metade aqui. 9,81 dividido por 2 dá 4,905, tá? 4,905. Aqui ele coloca, pessoal, que é uma... Deixa eu ver qual que é o tipo de garra que ele coloca. Ele não coloca... Ah, colocou... Opa. Na verdade, ele colocou para cálculo aqui embaixo, né? Garra de fricção e garra de abrangimento. Então, vamos calcular essa primeira parte aqui, para ver quanto que dá a força em quilograma força. Depois a gente tenta... A gente acha a força em Newton e aí converte para quilograma força e depois a gente converte para libra força, tá? Então vamos lá. Então aqui, quanto que vai dar aqui, ó? 10 vezes 9,81 mais 4,905 nos dá 147 newtons. 147,15 newtons, tá? Isso daqui dividido por 9,81 equivale a 15 quilograma força, tá? E aí vezes 2 a gente vai ter conversão para libra força, né? Vai ter 30 libra força, que é a mesma quantidade que está aqui em cima,
tá? Então, aquela fórmula que a gente usou lá atrás também pode ser aplicada aqui. A força vai ser igual a massa em quilo, né? Vezes a aceleração da gravidade, mais a aceleração do sistema, tá? Vezes o fator de segurança, tá? A mesma que a gente usou lá atrás pode ser aplicada aqui, tá? Não tem diferença nenhuma. Só foi escrito aqui nesse exercício de forma diferente, mas é a mesma situação, tá? Então, e aqui o fator de segurança, né, depende do tipo da garra, tá? Se é abrangimento ou fricção. Então, pessoal, aqui está falando sobre a questão do torque, tá? O que vem a ser o torque, tá? O torque vem a ser a soma dos componentes da força vezes a distância, tá? Então, quem que são os componentes da força? Tá? É a força criada por causa do peso estático da peça, no caso ali do exemplo era 10 quilos, tá? No caso do exemplo. Aí, no caso que quando ele coloca... E aí a força criada também através da aceleração, né? Então, ali teve uma aceleração de 4,905. Tá? Devido à movimentação, a maior aceleração tinha em 4,905. Tá? Então, as forças criadas por causa do peso estático, força criada através da aceleração. Tá? E aí o torque, pessoal, também é uma força, só que relacionado à distância, ao comprimento. Então, é sempre bom, tá? Para minimizar o torque sobre essa garra, tá? Que a peça esteja quanto mais próximo a peça que é colocada aqui no meio das garras estiver mais próxima do corpo, menor vai ser o torque, tá? Então, e você assim, você minimizando essa distância entre a peça e o corpo, você diminui esse torque, tá? Que você vai ter mais segurança na pegada dessa peça e menos esforço do seu sistema para segurar essa peça, tá? Então assim você diminui esse torque. Então aqui está mostrando o centro de gravidade. Aqui nessa imagem ele está mostrando o corpo, né? O corpo da garra. Então aqui você tem o L do comprimento em relação ao centro de gravidade da peça. Então quanto mais próximo essa peça estiver, menor vai ser o torque necessário aqui pela garra. Tá? Aqui fala sobre os sistemas de vedações, tá? Os tipos de vedações, tipo de vedação O-ring que a gente aplica em cilindros, tá? Aqui ele coloca o problema de extrusão do O-ring conforme vai aumentando a pressão, tá? Então, conforme vai aumentando a pressão, acontece a pressão aplicada na esquerda ou na direita, né? Dependendo da tua pressão, 10.300 kPa de pressão que está entrando aqui dentro do pistão, tá? Você pode ter, ele faz a vedação, só que você acaba danificando seu anel O-ring, tá? Então aqui essa é uma imagem cortada que está mostrando uma guarnição tipo O-ring, tá? Que está fazendo a vedação, por exemplo, de um cilindro, né? Um lado de entrada de pressão, o outro lado está sem pressão. Ele que faz a vedação. Normalmente é um material de borracha que leva em consideração a temperatura de trabalho e qual que é o produto químico que está em contato, tá? Essas guarnições. E aí, conforme você vai aplicando pressão, tá?
você pode ter problema de extrusão. Aqui você vê, ocorre a extrusão devido à pressão que é posta a esse anel, e o que acontece com ele, acaba se deformando, acaba perdendo, estragando. Tá? E aqui demonstra os vários tipos de entrada que você tem para colocar esse anel ring. Tá? E demonstrando, no caso aqui, qual seria o sistema mais vantajoso aqui no caso. Tá? Guarnição tipo U, tá? Essa guarnição tipo U, ela parece um U, só que de lado, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é que a pressão do ar entre aqui e ele faça mais força contra a parede do cilindro, fazendo a vedação, tá? Aqui o tipo L tem essa mesma ideia, né? de bater a pressão aqui e ele fazer essa vedação. Daí aqui os principais materiais utilizados com a correspondente temperatura de trabalho, tá? Então a gente vê aqui que o Teflon e o Viton, né, o PTFE e o Viton, eles acabam suportando uma temperatura mais alta de trabalho. Então, conforme a aplicação, tem que ser levado em consideração qual que é o produto químico que está sendo aplicado esses materiais, tá? E qual que é a temperatura. Se não for uma temperatura elevada, você tem neopreno e buna, né? E aí tem que ver qual que é em quais situações, né, pode ser aplicado esses materiais em relação ao produto que ele vai estar exposto, tá? Então essa daqui foi a parte pneumática, tá? Sobre atuadores rotativos, falamos sobre garra, os osciladores, tá? Pneumáticos, e também sobre os motores pneumáticos aqui no caso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui que fala a apostila de hidráulica. A apostila de hidráulica vai fazer um comentário semelhante, tá? Em relação aos atuadores rotativos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui. Então aqui ele vai colocar o campo de aplicação, vai colocar aqui os exemplos, quais são os locais que podem ser aplicados, tá? Os osciladores hidráulicos, né? O trabalho que eles realizam de converter energia hidráulica em movimento rotativo, tá? E aqui ele começa mostrando o oscilador do tipo palheta, que é semelhante ao pneumático, né? Você tem a entrada do óleo e aí acontece o giro, aqui tem o escape, quando entra para cá roda o pinhão para o outro lado, tá? Aqui ele coloca palheta simples, palheta dupla, no caso que as palhetas são essa parte saltada, onde que o óleo faz a pressão. Você vê esses parafusos aqui, esses parafusos muitas vezes eles servem para regular qual que é o ângulo de giro que você tem, tá? Então conforme você gira esses parafusos, você está fazendo uma limitação no giro ou não. E aqui ele coloca que o de dupla palheta, ele tem o dobro, 2 vezes o torque em relação à palheta simples, tá? Então assim, em relação à força ele é melhor. Só que esse modelo aqui, aqui a diferença você vê é que ele também não, os osciladores hidráulicos no caso, né? Igual os pneumáticos, eles têm limitação no giro, né? Aqui no máximo podendo chegar a 280 graus, então não fica girando constantemente, tá? Ele vai para um lado, você coloca pressão, vai para o outro, tá? A vantagem em relação aos pneumáticos é a força que você consegue gerar com esses osciladores hidráulicos, tá? Aqui ele vai colocar os motores hidráulicos, o primeiro que ele mostra é o de palheta, tá? Mostrando aqui os componentes, anel, o rotor que tem as vias para a entrada da palheta, né? As palhetas que encostam aqui no anel, o eixo, tá? E aqui uma placa de orifício, tá? Essa aqui é uma placa de orifício
com a parte da entrada e a parte de saída do óleo, tá? Então aqui ele vai explicar o funcionamento, né? Você tem a entrada do óleo de um lado, aqui é o lado da saída, e esse óleo ele faz força contra as palhetas, tá? Faz força contra as palhetas e causa o giro desse eixo. O que estiver ligado ao eixo ele faz o movimento da peça, tá? Aqui ele mostra uma forma de manter as palhetas encostadas no anel, através, por exemplo, de mola, tá? Outra forma que ele coloca aqui é com mola de arame para manter esticado, tá? Essas palhetas. E aqui, pessoal, utilizando o próprio óleo do sistema, tá? Então, no caso, o que acontece? Essa palheta ela tem que estar toda hora encostada nesse anel para que o óleo venha e cause a pressão. Então, aqui está usando a própria pressão do óleo para que faça o levantamento da palheta, tá? E ao mesmo tempo, quando a pressão desse óleo vencer a pressão da mola, ele vem e entra para causar pressão desse lado e fazer o giro do motor, tá? A gente vê que os equipamentos utilizados como motores são basicamente os mesmos que são utilizados para bomba. Só que acontece, na bomba, né? O que a gente fazia na bomba? Na bomba a gente a gente girava a bomba, né? Entrava com energia mecânica de rotação, a gente entrava com a rotação nele, para sair com o quê? Para sair com pressão do óleo, a pressão do óleo, e também vazão, né? Vazão desse óleo. Aqui no motor é só o funcionamento inverso. A gente já tem a pressão do óleo, aqui no caso já tem. Até quando você compara essa imagem do motor de engrenagem, a gente vê que na parte de cima era vermelho, onde está azul aqui. Por quê? Porque era o lado que estava pressurizado o óleo. E a parte de baixo estava azul, que era a entrada do óleo. Agora não, aqui é a entrada. Essa é a parte de entrada, e esse óleo está com pressão, por isso que ele está vermelho. E essa pressão faz o giro das engrenagens, e aí o que tiver ligado na engrenagem você utiliza aí como energia de rotação, tá? Então a gente já viu o princípio de funcionamento desses motores, só que funcionando como bomba, tá? Aqui está mostrando um gerador que tem aquele sistema de funcionamento com engrenagens internas, tá? Então aqui antes a ideia era girar a parte central, né? A parte central também girava a parte externa e aí ia comprimindo e causando a pressão do óleo. Agora não, agora o óleo vem com a pressão e faz o giro de todo o sistema, porque o que a gente quer aproveitar agora é o giro do rotor daqui no caso, tá? Aqui o motores de pistão, tá? Se você entra com o óleo para fazer ele giro, você vê que ele é um modelo axial, né? Você ganha o giro aqui conforme você entra com a pressão do óleo aqui, você faz o giro do jogo aqui na frente. Aqui ele está mostrando que os motores
hidráulicos, eles normalmente são bidirecionais, podendo girar tanto sentido horário como anti-horário. E falando sobre também a questão da drenagem do óleo, que é feita de forma externa. E aqui a relação de torque, o esforço, a questão do esforço rotativo, tá? Que faz uma indicação da força presente em relação a uma dada distância do eixo do motor. Tá? Então aqui a gente pode medir torque por Newton metro. Tá? Então, por exemplo, né, aqui está o centro, aqui está o eixo. Eu tenho uma barra, né? Eu tenho uma barra aqui. E aí lá na ponta dessa barra eu aplico uma pressão, uma força. Tá? Vamos supor que essa força seja igual a 10 quilos. Tá? Então, qual seria o torque sobre o eixo em relação ao centro? Né? Você vai pegar essa força, multiplicar pela distância em relação ao centro, você vai descobrir qual que é o torque no centro. Né? Então, aqui, vamos colocar que seja 10 kg força, que quilo não é força. Né? Então, força é 10 kg força. Vamos falar que aqui tenha 10 metros de barra. Tá? Então, o seu torque, pegando a fórmula força e distância ao eixo, você vai ter 10 vezes 10 metros, você vai ter 100 kg força por metro. Tá? Então, no eixo central, você está aplicando 100 kg força em relação à distância devido a essa aplicação da força de 10 kg na ponta da barra. Tá? Você pode ter também o torque em Newton metro. Aí a força, em vez de ser dada em quilos, seria dada em Newton. No caso que se fosse 10 quilos, né? O peso. Né? Então seria 98,1 newtons de força que você estaria aplicando a 10 metros. Né? Daria 981 newton metro. Tá? Aqui ele coloca um exemplo. Né? O torque no eixo, você tem 25 kg aplicado a 0,3 metros. Quando você faz essa multiplicação que eu acabei de fazer, você acha 7,5 kg força metro, né, de torque no eixo. Né? Então, no eixo está sendo aplicado 7,5 kg força. Tá? Aqui mostrando, aumentando a distância, você obtém 10 kg força aplicada em relação ao eixo. Tá? Essa formulinha aqui ela mostra como calcular, pessoal, o torque gerado por motor hidráulico. Tá? Então você pega a pressão, o deslocamento. O que é o deslocamento? O deslocamento é o seguinte: todo motor ele tem uma quantidade de fluido, né? No caso aqui está mostrando em centímetro cúbico, que ele joga para cima em relação à rotação. Tá? Que ele joga para cima aqui em relação à rotação ali. Então, assim, quando você pega aqui a pressão, né? Vamos fazer a continha aqui. Quilograma força dividido por centímetro quadrado vezes centímetro cúbico dividido pela rotação. Tá? O que vai acontecer? Aqui ó, vai ficar quilograma força por centímetro. Tá? E aqui embaixo rotação.
tá? Quilograma-força vezes centímetro dividido pela rotação. E aí o que acontece? A gente pega aqui, ó, e quando você pega isso daqui, né, e faz vezes 1 dividido por 2π vezes 100, por que isso? Tá? Porque o 100, quando você pega aqui, ó, você tem centímetros, você tem centímetros, você divide por 100, você converte centímetro para metro. E aqui é a rotação multiplicado por 2π, você transforma isso em radiano. Tá? Então, e aí você consegue obter informação, tá, em quilograma-força por metro. Tá? Você tira o efeito... Então vamos lá, ó, por exemplo, 100 kg-força vezes 2 centímetros cúbicos de rotação dividido por 100 π, no caso 100 π vezes 2 aqui na frente, né? 200 π, né? Então nesse caso aqui, ó, a gente ia ficar com 1 sobre π de quilograma-força por metro, tá? Então o 100 aqui que aparece nessa fórmula é por causa, para transformar centímetros em metros, e o 2π por causa do efeito da rotação aqui, transformar em radianos. Tá? E aí no final você consegue obter quilograma-força por metro aqui, o torque. Então a pressão vezes o deslocamento dividido por 2π vezes 100. Aqui demonstra cálculo de velocidade do eixo do motor, tá? A vazão em litros por minuto, multiplica por 1000 para transformar litros por minuto em centímetros cúbicos por minuto, tá? Dividido pelo deslocamento do motor em centímetros cúbicos por revolução, né? Então, por exemplo, se você tivesse 100 litros por minuto, né? Considerando que o deslocamento do motor seja 2 cm cúbicos por revolução, ou seja, a cada revolução 2 cm cúbicos faz um giro no motor. Tá? Sua velocidade em rotações por minuto seria quanto? 100, 10.000. Você teria uma rotação de 5.000 rotações por minuto aqui, né? Ok? Velocidade do eixo do motor. A vazão. Então, a velocidade do eixo vai depender da vazão, principalmente, né? Porque você não consegue mexer na questão do deslocamento. A questão da quantidade de fluido, de óleo que você vai deslocar internamente no motor, vai depender da construção. Se é tipo palheta, se é tipo engrenagem, qual que é o tipo do motor. Então isso é fixo, isso é constante. Então você vê que a velocidade está praticamente dependendo aqui qual que é a vazão do fluido que você vai ter. Tá? Então assim, se você tem uma vazão grande, você converteu aqui para centímetros cúbicos por minuto. Então você tem 100 centímetros cúbicos, dividiu por cada rotação são 2 centímetros cúbicos, você obtém a quantidade de revolução que você tem aí em um minuto. Essa fórmula aqui, pessoal, eu acredito que está errada, tá? Aqui no caso, cálculo de potência, tá? O trabalho realizado por unidade chama-se potência. Então, potência está relacionada à capacidade de realização de trabalho em relação ao tempo. Então, vamos supor o seguinte, tá? Só para ilustrar essa ideia de trabalho realizado em tempo. Imagina que você tem um operador daqui que ele tem que passar 10 bandejas, tá?
Você tem 10 bandejinhas aqui, ele tem que passar essas 10 bandejinhas para a esquerda. Tá? Então, vamos supor que ele conseguiu passar essas 10 bandejinhas para o lado esquerdo, tá? Ele conseguiu fazer isso em 1 minuto. E aí tem um colega dele que está meio desanimado do trabalho e tem as mesmas 10 bandejas para passar de um lado para o outro. Tá? Só que esse cara, ele consegue passar em 10 minutos. Tá? Então, quem realizou mais trabalho, né, em relação ao tempo? O da esquerda ou o da direita? Né? Então, quem realizou mais trabalho em relação ao tempo foi o da esquerda, que em 1 minuto ele conseguiu passar todas as bandejinhas para cá, enquanto o outro operador gastou 10 minutos para passar essas bandejas. Então, esse cara aqui ele tem maior potência, porque a capacidade de realização de trabalho dele em relação ao tempo é maior do que o amiguinho dele da direita. Tá? Então, aqui ó, você tem o trabalho em quilograma-força metro, tá? Só que eu acredito que essa fórmula ela está... Não, calma aí. Ela está errada, tá? Por quê? Porque acontece, a relação, potência, pessoal, é joules por segundo, tá? Joules, unidade de medida de energia, tá? Energia é o trabalho realizado por segundo. E o correspondente a joules, tá? É Newton metro, tá? Newton metro por segundo. Aqui no caso relacionado à energia mecânica, tá? E converter quilograma-força para Newton metro, você não divide por 9,81, você multiplica, tá? Então, aqui quilograma-força metro, tinha que ser quilograma-força metro, né? Quilograma-força metro, vezes 9,81 para converter para Newton, tá? Newton metro, e aí dividido pelo tempo em segundos. Então, aí você tem watts. Tá? Por isso que no meu conceito tá errado essa formulinha. Né? Aqui ele dá um exemplo. Tá? Então aqui você tem potência mecânica. Né? A potência mecânica em quilograma-força. Aqui ele vai multiplicar por 9,81 e vai obter joules por segundo. Tá? Aqui ele vai demonstrar o cavalo-vapor. O cavalo-vapor ele vale 735,75 watts. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 75, ele fala que 735 kW de potência equivale a 75 kgfm metro por segundo. Mas vamos ver se isso é verdade. Tá? Então vamos pegar lá, ó. Como eu falei, joules por segundo é newton metro por segundo. Então vamos converter 75 vezes 9,81 dá 735,75. O que? 735,75 Newton metro por segundo. Tá? E Newton metro por segundo ele é igual a joules por segundo, que é watts. Tá? Então essa relação é verdadeira. Tá? Aqui ele dá um outro exemplo. Você tem que o torque causado pelo motor a um objeto que está a 0,3 metro de distância, tá? Em relação ao centro aqui da peça, você tem uma força aplicada aqui de 250 kgfm. Né? E você tem uma distância de 0,3 metro. Qual que seria a potência nessa situação? Tá? Então, primeiro a gente tem que achar qual que é esse torque. Né? O torque, no caso, vai ser a força
vezes a distância. Então, o torque aqui é 250 kgf, já está em força, 250 vezes 0,3 metro. Então, meu torque vai ser do quê? Vezes 0,3. O torque aqui é 75 kg força por metro. Opa, barra de divisão não. Quilograma força metro. Tá? E a gente já viu que isso daqui vale 735,75 watts. Tá? Então, assim, esse é o torque e a potência. Você divide pelo tempo. Aqui, ó, ele está falando que foi aplicado essa força. Essa força foi aplicada em 1 segundo sobre a peça. Né? Então, essa força aplicada em 1 segundo me deu uma potência de 736 watts. Então, para achar a potência, tem que levar em consideração o tempo. Tá? Aqui está mostrando aqui a relação entre a relação entre cavalo e HP, tá? O 1 HP, pessoal, ele vale 746 watts, tá? 746 watts. E aí a gente considera que um cavalo ele vale em torno de 736 watts. Tá? Então, se você pegar 746 e multiplicar por 0,98, pelo que eu estou entendendo, você vai chegar nos 736 watts. Tá? Então, esse é o quanto que vale em cavalo. Né? 0,986. Olha lá, 735,55 aí. Aqui ele faz algumas relações de potência elétrica e calor, tá? Um cavalo, um HP, a unidade britânica, watts, aqui potência cavalo em HP, tá? Calorias, tá? Então demonstra várias relações que existem aí. Aqui ele mostra como calcular a potência de cilindros, no caso aqui ele está se referindo aos atuadores, que a gente viu atuadores lineares, tá? Então o que ele está colocando aqui? Tá? Que para você saber qual que é a potência, aqui no caso a potência em cavalo vapor, né? Potência em cavalos. Né? Ele coloca que a potência é pegar a vazão vezes a pressão. Então você tem a vazão aqui em litros por minuto, vezes a pressão quilograma-força por centímetro quadrado. E aí dividido por essa constante, 456, você acha a quantidade em cavalo. Tá? A gente pode fazer uma verificação se isso daqui é verdadeiro. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, vamos considerar o seguinte, vamos considerar uma vazão de 100 litros por minuto, tá? Litro por minuto, vezes uma pressão de, vamos colocar 10 kg, 10 kg força por centímetro quadrado, tá? Dividido por 456, tá? Então, quanto que vai dar a nossa potência em cavalo vapor? Então, vou pegar a calculadorinha aqui. 100 litros vezes 10 kg força dividido por 456 nos dá 2,19 cavalos, cavalo vapor, tá?
Agora vamos achar isso em watts. Tá? Se eu fosse achar em watts, o que eu ia ter que fazer? Para achar em watts, eu ia ter que pegar aqui, ó, litros e converter para centímetros cúbicos. Tá? E aí, quilograma-força, eu ia converter para Newton. Então, o que eu ia incluir nessa fórmula aqui? Né? A potência ia ser realmente vazão. Vou representar a vazão pela letra Q, tá? Letra Q vai representar a vazão vezes a pressão letra P. Caramba, que merda. Pressão. Vou colocar a potência aqui P watts, para não confundir aqui com a pressão, tá? Então, eu ia incluir na fórmula aqui, para achar em watts. Eu ia fazer a vazão vezes 1000, né? Tenho litros por minuto. E aí, quando eu multiplicar por 1000, eu vou converter litros para centímetros cúbicos, tá? E vou dividir aqui por 60. Por quê? Porque o que é a potência? O que é 1 watt? 1 watt ele é igual a 1 joule por segundo. Né? 1 joule por segundo. É joule por segundo. Então, eu não posso trabalhar com minuto. Não, quando eu divido por 60, eu estou convertendo para segundos. Tá? E a minha pressão aqui, eu ia multiplicar por 9,81 para quê? Para mim converter isso aqui para Newton. Tá? Então vamos ver potência em watts. Tá? Vamos pegar os 100 litros. 100 vezes 1000 dividido por 60, a gente ia ter 1.666,66, tá? Centímetros cúbicos por segundo, tá? Vezes a pressão, tá? Então aqui a pressão 10 vezes 9,81 vai dar 98,1 newton por centímetro quadrado, tá? Centímetro cúbico com centímetro quadrado, eu ia ficar com centímetro. Opa, faltou eu aqui fazer um vezes 100 aqui, né? Para me converter depois centímetro para metro, tá? Então aqui vezes aqui o 100 aqui para converter centímetro para metro. Então o que acontece? Né? Você repete a base. Como está uma divisão, 3 está em cima, 2 está embaixo, devido à barra de divisão, vai ficar 3 menos 2. Então vou ter centímetros. Tá? E aí eu já vou fazer antes. Vou pegar o 1666 e já vou dividir por 100. Tá? Então 1660,66 dividido por 100, tá? Para converter ali para metro, eu vou ter isso, tá? 16 vezes 98,1, eu tenho 1.634 watts, tá? Então 1.634, praticamente 1.635 por causa do 99, né? Mil 1.635 watts, tá? Se a gente pegar, vamos pegar agora, que a formulinha que eles nos deram, a gente achou 2,19 cavalos. Então, vamos ver quanto que dá isso em watts, tá? 2,19 vezes 736
vai dar 1.611 watts, tá? Então aqui deu 1.635 e aqui deu 1.611 watts, né? Então o que eu fiz aqui? Multipliquei por 1.000, transformar litros para centímetro cúbico, tá? Multipliquei a pressão que está o quilograma-força, peguei por 9,81 para transformar em newton, dividi por 100 para converter centímetro para metro, tá? Para ter newton-metro, e dividir por 60 para transformar minuto em segundos, tá? Então é isso. Já achei 1.635 watts aí. Aqui, pessoal, potência em cavalo, tá? RPM, rotações por minuto vezes o torque, dividido por essa constante. Essa constante vai te dar o valor, vai te dar a relação entre rotações por minuto vezes o torque quilograma-força por metro para potência em cavalo, tá? Mas a gente também poderia calcular utilizando rotações por segundo vezes o torque em newton-metro, tá? Vezes 2π, tá? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar aqui 100 vezes, vamos falar 2 kg força, dividido por 729. Tá? Então aqui eu peguei 100 rotações por minuto, vezes torque de 2 kg força por metro, dividido por 729. Vamos ver quanto que vai dar. 100 vezes 2, dividido por 729. Tá? Isso daqui vai dar uma potência de 0,27 cavalos. Tá? Agora vamos utilizar rotações por segundo. Vamos pegar 100, dividir por 60. Eu vou ter 1,7. Aqui, quilograma-força, 2 vezes 9,81, vou converter para newton. Vou ter 19,62, tá? E aí vezes 2π. Então vamos ver quanto que vai dar. Então 19 vezes 1,7 vezes 2 vezes π vai dar 209 watts. Tá? E 736 vezes 0,27 nos dá 198 watts. Né? Dá uma pequena diferença aí. Tá? Mas bem aproximado até. Aqui está mostrando o motor hidráulico instalado em sistemas, tá? Então aqui ele colocou uma válvula de contrabalanço diferencial. Para quê? Aqui, pessoal, imagina que aqui a gente não tem carga, tá? Está sem carga. O que vai acontecer? Quando a diferença da pressão aqui, P1, tá? E P2 for igual ao que foi regulado aqui na mola,
ele vai permitir, quando alcançar essa diferença de pressão, ele vai subir e vai permitir a passagem do líquido que vai embora, tá? Essa válvula de retenção não vai permitir que o líquido retorne para cá, independente da pressão que tiver aqui na frente, tá? Então, assim, conforme vai aumentando a carga, a carga aqui em cima, tá? A tendência é que essa pressão aqui ela aumente, tá? E aí ela vai permitindo maior fluxo. Então, conforme vai aumentando essa pressão, vai permitindo maior fluxo do líquido aqui na saída da bomba, tá? Então, ela tem por objetivo contrabalancear essa força exercida pela carga no eixo do motor, tá? Então, assim, vai permitir que você tenha um torque mais constante no eixo do seu motor, tá? Então, independente da variação da carga, você sempre vai ter um torque um torque constante que você deseja ali sobre o eixo do seu motor, independente da variação da carga, tá? Nesse esquema, pessoal, a gente vê uma bomba unidirecional, tá? Ligada a uma válvula direcional. No caso, não poderia, por causa que por esse símbolo você teria que ter somente um sentido, tá? Mas essa válvula limitadora que está sendo mostrada aqui, o objetivo dela é limitar a pressão para fazer a frenagem, para fazer a parada. Então, quando você estava nessa posição, você estava tendo fluindo livremente através da bomba, tá? Quando você coloca retenção, há um aumento da pressão aqui, muitas vezes até dependendo da carga que você tem instalada aqui no eixo do seu motor, essa pressão pode ser maior. Então, essa válvula vai limitar qual que é a pressão que você vai ter desse lado, tá? Para realizar a frenagem, realizar a parada do motor. No caso, quando você tem um sistema bidirecional, tá? Então aqui é uma aplicação correta, você tem uma válvula direcional para controlar o motor para os dois sentidos, tá? Conforme a posição da válvula direcional. E aqui a válvula limitadora de pressão, tá? Que acaba limitando quando você vai realizar uma frenagem, tá? Limitando a pressão devido aos motivos já expostos, tá? Lá mostrava a utilização de uma única válvula, aqui duas, tá? Para realizar esse mesmo objetivo. Então você vê que nessa situação, né, quando o motor está girando desse sentido, né, e acontece frenagem, a pressão da linha é que vai acionar e vai permitir que o líquido retorne. Aqui é a mesma situação. Se ele está girando nesse sentido e há uma parada brusca, né, a pressão que é causada aqui vai, devido à pilotagem, vai acionar e vai fazer que retorne, tá? E lá em cima é uma única válvula que é utilizada, né? Se há uma parada, né, o líquido tem livre passagem para cá, e aí a pressão que é causada faz com que retorne ao tanque, tá? Aqui mostra a combinação moto-bomba, tá? Então você tem aqui a sua bomba e aqui o motor, né? Então combinação moto-bomba. Nessa demonstração ele está mostrando que tanto a bomba como o motor eles são de deslocamento fixo, tá? Isso significa que
para cada vazão que você tiver aqui na linha, você vai ter uma rotação única do seu motor, tá? E assim você vai ter um torque também constante, tá? Então, se você tem um deslocamento constante, né? Você tem uma bomba que está deslocando constantemente, ela está mantendo uma pressão constante nessa linha, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter aqui no seu motor, tá? Uma velocidade constante, tá? E você vai ter também um torque constante. Tá? Nessa situação, a bomba é de deslocamento constante, mantendo uma pressão constante, mas seu motor ele tem um deslocamento variável. Tá? Então, a potência aqui ela vai ser fixa, a potência entregue ao motor vai ser fixa, mas a velocidade e o torque, tá, vão variar. Eles vão ser variáveis. Mas se a gente pega a relação potência vazão e torque, o que acontece? Para manter a potência constante, tá? Potência constante, se aumentar o torque, tem que diminuir a vazão. Né? Diminuindo a vazão, se diminui a quê? A velocidade. Tá? E ao contrário também é válido. Se você aumenta aqui, se você tem uma potência constante que está sendo fornecida pela bomba, né? A bomba está te fornecendo uma potência constante, uma pressão constante. Se você aumentar essa vazão, né, para manter essa potência constante, o seu torque tem que diminuir. Tá? Então aqui no caso, os dois são variáveis. E aqui a gente tem uma bomba, tá? No caso, uma bomba que ela tem potência variável, a potência que ela fornece é variável, e assim você vai ter também no motor, você vai ter velocidade variável e torque constante, tá? Então aqui, ó, vamos pegar lá aquela relação potência, vazão e torque, tá? Se eu isolar o torque, vou ter a potência aqui dividido pela vazão. Tá? Então acontece, se eu diminuir a potência, então acontece aqui, ó, se a potência diminui, a vazão também vai diminuir. Diminuindo a vazão, diminui a velocidade. Então você mantém o torque constante. Se a potência aumenta, a vazão também aumenta. Então o torque vai ser constante. Tá? Nessa situação de instalação em que você tem a bomba variável e o motor de deslocamento fixo aí. Aqui mostra um sistema de motobomba com circuito fechado, tá? No caso aqui você tem um reservatório com uma bomba e um regulador de pressão, que é para alimentar esse circuito fechado caso haja vazamento. Então aqui você tem a sua bomba, que ela é variável, e aqui você tem o seu motor de deslocamento, tá? Então ele é um circuito fechado porque se não tem vazamento, aqui a pressão é constante dessa linha, tá? Caso haja, essa bomba vai repor, porque ela vai perceber a pressão da linha. Então, o que acontece aqui? Essa pressão aqui nessa linha, ela é constante, só que a pressão que chega na bomba, né? Mas a pressão que chega aqui na motobomba, ela é variável. Né? Então, o que acontece? Se
por exemplo, a gente está fazendo esse ciclo, né? E eu quero controlar meu torque, vamos falar assim, está girando nesse sentido, está girando no sentido horário, eu quero controlar meu torque aqui sobre a minha carga, eu posso regular esse cara, porque como fala? Ele é pilotado aqui embaixo, né? Então a pressão, se ele está rodando nesse sentido, o óleo está nesse sentido, a pressão que ele sente, ele vai abrir. E aí acontece, vai dividir a pressão entre essa linha e essa, né? Então a pressão fica dividida. Dividindo a pressão, você divide também o quê? Você divide a vazão, tá? Qual que é a vazão que vai estar sobre cada linha, ok? Então assim, você controla qual que é a pressão sobre o seu motor através desse regulador de fluxo e vai controlar qual que é o torque que vai ser fornecido aqui na carga. A mesma coisa acontece quando você roda do sentido contrário, tá? Aqui você vai ter o piloto, você vai controlar qual que é a pressão que está submetido o motor através dessa pilotagem, porque daí ele vai começar a abrir, né? E aí a vazão também vai se dividir entre o que vai passar no motor, tá? E o que vai passar sobre o transmissor de pressão. Então, assim, e aí você vai conseguir também regular o torque ali. Então, você consegue regular qual que um detalhe é que assim, a pressão desses reguladores tem que ser abaixo da pressão que está da linha principal, né? Então o líquido que está chegando aqui na motobomba, né? A pressão que ele está gerando aqui, esse cara tem que ter uma pressão menor do que o que está sendo gerado, tá? Para fazer esse controle. Okay? Daí ele consegue controlar qualquer pressão que está sendo enviada aqui para a motobomba. Tá? Então aqui a gente tem uma comparação entre motores hidráulicos e elétricos. Tá? Então a vantagem dos hidráulicos em relação ao elétrico, eles têm uma reversão instantânea do eixo. Pode ficar carregado por períodos longos sem danos. Tem um controle de torque em toda a sua faixa de velocidade. Frenagem dinâmica conseguida facilmente, uma relação de peso-potência bem menor em relação ao dos motores elétricos. Tá? E aqui tem uma generalização sobre atuadores, tanto lineares como atuadores lineares como rotativos. Então aqui coloca a velocidade, depende da vazão, tá? A velocidade com que a haste do pistão trabalha é determinada pela vazão de alimentação, desenvolvido pela bomba, tá? Ao pistão. A velocidade com o eixo de um motor hidráulico gira depende da vazão. A força de ação do atuador é função da pressão. A força na saída depende da área, da pressão e também da área do pistão. Tá? A força de ação no eixo de um motor hidráulico vai ser determinada pela quantidade de pressão hidráulica e qual que é a área da parte rotativa do motor. Tá? A potência desenvolvida no atuador vai depender de sua velocidade multiplicada pela força e para um cilindro a pressão na saída, né, é expressa em quilograma-força e a velocidade da haste em centímetro por minuto. Ok? Então são considerações finais aí e a gente termina aqui a parte sobre atuadores. Ok, pessoal?